Bem dizê-lo. Obrigada, pastora Dani. Aleluia. Você pode se assentar. Nós vamos ministrar a palavra nesse parágrafo de Tiago 5, do 13 ao 20. Vamos observar que 7 vezes Tiago menciona oração. Quantas vezes? 7. Apenas nesse pequeno parágrafo, do 13 ao 20, 7 vezes ele menciona a oração. Quando olhamos para esse texto, percebemos que um crente maduro, ele consegue entender que a sua vida só é plena quando ele consegue levar tudo diante de Deus em oração. Em vez de ele ficar amargurado, chateado, em vez de ele ficar murmurando, reclamando, ele resolve orar. Então a gente percebe que o texto nos chama, nos convida para oração. E nós vamos ver aqui que Deus é um Deus que responde às orações. Valia um glória a Deus, hein? Vou até repetir. Deus é um Deus que responde às nossas orações. Tiago é uma carta prática. Ele começa e termina a carta com oração. Desperdiçamos muito tempo e energia quando a gente não leva a Deus em oração. Sabia, diaconisa Gisele? Às vezes a gente está chateado com alguma coisa, Vivi, e a gente fala com o marido, fala com o filho, fala com o amigo, reclama com um, reclama com o outro, junta um grupo, coloca no WhatsApp, desperdiça energia, fica chateado, fica mal-humorado e esquece do que a Bíblia diz. Está alguém sofrendo? Está alguém atribulado? Está alguém chateado? Ore ele mesmo. Está escrito na sua Bíblia. Muitas vezes tentamos viver uma vida sem uma vida de oração e com isso nos sentimos abatidos e fracos. Então aprenderemos essa noite com a palavra do Senhor, que Tiago vai nos encorajar a ter uma vida de oração. E tem 4 situações, quantas situações? 4 situações que ele vai nos ensinar nesse parágrafo que lemos. Vamos lá? Para o primeiro, versículo 13. Devemos orar pelos que passam por problemas. Sim. Essa palavra aqui, que ele fala, esse sofrendo, no original, eu até tinha anotado aqui que é um nome engraçado, irmãos, do grego, kakopateio, esse é o nome. Quando você vê no original, esse sofrimento, tá alguém sofrendo, ele fala de sofrimentos múltiplos, que pode enquadrar desde problemas na saúde, nas finanças, nos relacionamentos, coisas que não estão dando certo. Tudo isso engloba o original desta palavra. Está alguém passando por uma situação adversa? Na área financeira, na área familiar? Está decepcionado? É causa e caso de oração. Diga amém. Murmurar contra Deus e contra os irmãos não vale. Não vai trazer resultado nenhum para você. Porque às vezes somos tentados a reclamar do pastor, do líder, do missionário, do nosso pai, da nossa mãe, do nosso filho. Tem gente que reclama do filho, da filha. Esse filho não faz nada, essa filha não faz nada. Mas tudo isso daí tem tudo um pano de fundo na família. Quando você vai cavar o poço, ali você vai descobrir. Mas a Bíblia está nos exortando a não murmurar, a não reclamar, a não falar mal dos outros, e sim levar para Deus essa situação em oração. Então a primeira situação que o texto apresenta é qualquer nível de sofrimento, qualquer incômodo. Estou incomodada, pastora, com uma pessoa. Você deve orar. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Devemos apresentar e pedir a Ele sabedoria para lidar com o problema.
Porque muitas vezes a falta de sabedoria agrava o problema, sim ou não? Sim, todo mundo responde na ponta da língua. Existe um problema, falta sabedoria, o problema ele superdimensiona, ele fica enorme. Ainda vem a pata enferrujada do cão, com a falta de sabedoria e com o problema que já existe, é o caos. Então por isso que a Bíblia é maravilhosa. Quem pode dar glória a Deus pela Bíblia? É por isso que nós amamos tanto a Bíblia, porque a palavra de Deus é viva, é poderosa, é eficaz. Ela limpa, ela instrui, ela dá direção. E quando viemos aqui para ouvir a voz do nosso Pai, através da palavra, nós sairemos daqui hoje melhor do que ontem. Porque estamos sendo limpos pela palavra. A partir de hoje, quando você lembrar qualquer situação que te gere sofrimento, você tem amparo legal na palavra para levar a Deus em oração. Oh, glória! Redobra atenção. Pastora, a oração remove o sofrimento? Nem sempre. Diga uau. Vou falar de novo. A oração remove o sofrimento? Nem sempre. Mas a oração te dá poder para enfrentar o problema. Para enfrentar o sofrimento. Muitas vezes não nos livra, mas nos dá capacidade para enfrentar. 2 casos clássicos na Bíblia que vai nos ajudar a ampliar a nossa visão acerca desse assunto. Primeiro, segunda carta aos Coríntios 12, do 7 ao 10. Paulo ora a Deus, pedindo para o Senhor mudar, querido Leandro, as circunstâncias. Ele ora, qualquer um diria, pô, um apóstolo desse porte. Orou, Deus responde na hora. É fiação Wi-Fi sem interrupção. Não é nem 5 mega, é 10 giga. Coisa, 10 giga é maior que o mega, mega é maior que o giga. O giga é maior? Então, banda larga, 10 giga que Paulo tinha. Porém, a Bíblia vai dizer que ele vai orar 3 vezes e Deus vai dizer para ele, não. Não removerei o teu espinho da carne, mas te darei graça para suportar o teu espinho. Levanta a mão para adorar. Estou sentindo fluir da graça aqui, pastora Dani. Deus vai te dar graça. Então, nem sempre Deus vai responder com um sim à minha oração ou vai remover meu sofrimento. De repente não está em linha com o propósito dele. E aí ele fala assim, tudo bem, não removerei, mas te darei graça. Você vai ter condições, capacidade de enfrentar e de passar e de vencer. Glória a Deus! Segundo caso clássico da Bíblia que todo mundo conhece. Jesus clamou ao Pai no Getsêmani. Se possível for, afasta de mim este cálice. É pesado demais. Tá dureza, papai. Porém, o Senhor não livrou Jesus naquele momento. Porque o propósito é que ele morresse pelos meus e pelos teus pecados. Para nos dar salvação e nos libertar de toda a obra do mal. Levanta a mão para adorar o Salvador. O Jesus que morreu por mim e por você. Oh, eu sinto a glória de Deus aqui, queridos. O inimigo odeia quando a gente fala da morte, da ressurreição e do sangue vertido. E quando a gente diz, ei, tem alguém que morreu pelos seus pecados e quer te salvar. Oh, glória! Nem todas as pessoas passam por problemas o tempo todo. Diga glória a Deus. Eu conversava com um pastor quando eu recebi o recado que o Fabrício sofreu um acidente. Aí depois eu estava com uma outra pessoa na linha que o bebê tinha acabado de nascer. E logo depois um outro bebê que tinha ido para a UTI. E logo depois uma outra pessoa que vai operar um câncer. No mesmo tempo, assim, recebi vários... Tá entendendo? Um estava alegre, o outro estava triste, o outro estava chateado. Vários problemas acontecem, mas dentre esses tinha um que estava feliz, porque veio uma vida ao mundo. Então a vida não é só sofrimento. A vida é equilibrada. Por isso, se alguém está feliz, cante. Se alguém está alegre, celebra. Celebra cada momento da sua vida.
Porque há momentos que vão ser difíceis, mas haverá também um momento de alegria. Quem crê que a fase difícil vai passar? Oh, dá um minuto de glória. Quem crê que a fase difícil vai passar? Oh, glória. Deus equilibra a nossa vida. O cristão maduro é aquele que consegue cantar no sofrimento. Que isso, pastora? É um nível que se atinge de maturidade da fé. Você cantar quando está alegre, legal, tem que cantar porque a Bíblia manda você cantar. Orar quando está sofrendo, a Bíblia manda você orar. Agora, cantar no sofrimento é um nível um pouco acima. E eu creio que Deus está elevando o nível de várias pessoas aqui hoje. Quem quer subir de nível com o Pai? Ô, glória! Jó 35:10, ele disse assim: onde está meu Deus Criador que inspira canções durante a noite? Ele estava no meio do sofrimento e falou assim: oh meu Deus, eu sei que tu inspira canções à noite. Ou seja, a noite representa um momento escuro, um momento de trevas que todo ser humano passa, um momento que não é tão bonito, um momento que é como aquela árvore toda florida, que tem um período do ano que ela fica feia, toda horrorosa. Mesmo assim, aquela árvore continua sendo de Deus. E vai chegar a estação dela voltar a brilhar, a florescer. Assim é a sua vida. Se você está numa fase um pouco escura, Deus vai inspirar canções para que você volte a florescer. Glória a Deus, aleluia. Vemos outra pessoa que conseguiu cantar no sofrimento. Todo mundo conhece, Atos 16:25. Paulo e Silas cantaram na prisão. Um cantava e o outro orava. Eles conseguiram. E eu vou dizer para você, já vivi muitas experiências na minha vida, bem difíceis, e eu apliquei a receita de Paulo e Silas. E vou dizer para você, funciona. Experimente cantar, experimente adorar, a fazer a playlist de louvor essa semana. E você encher tua casa de louvor, o teu carro, onde você for, somente adoração ao Senhor. Tu vai ficar quase que flutuando no meio da rua, sentindo a glória, a presença, a unção. Você vai se sentir cheio do Espírito Santo. Cantar e adorar. Cante e adore, porque Deus está trazendo equilíbrio sobre a tua vida. Oh, glória. Segundo caso, ou segundo ponto da mensagem, está no mesmo capítulo lá que nós lemos, do 14 ao 16, de Tiago 5. Devemos orar pelos doentes. Se quiser colocar ali, pode colocar para mim, Thalia. Tiago 5, do 14 ao 16. Tiago está falando aqui de um membro da igreja. Olha só. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Segundo as minhas pesquisas aqui, essa pessoa em especial era uma doença que era uma disciplina por pecado. Logo após você vai entender mais à frente aí o que vai falar, tá? Era um pecado pessoal. É mencionado sobre isso. Então, nesse caso, além de orar o presbitério, fazer a oração da fé, teria que haver uma confissão de pecados. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Queridos, existem enfermidades que são malignas. A Bíblia me apoia isso. Existe. Eu já vi pessoas, a gente orar, a enfermidade ir embora, a pessoa ser liberta e não voltar a ter aquela enfermidade. Tá? Eu já vi. Eu já testemunhei, eu já vi Deus fazer isso. Como já vi também pessoas acamadas por guardar mágoa, rancor, ficar numa cama, e Deus trazer a revelação e dizer assim, você precisa perdoar, e a pessoa quando cai a ficha, perdoa, fica de pé curada e não tem mais nada. Já vi também. E tem enfermidades que são causas naturais. Então, enfermidades tem pelo pecado, quem sabe você é uma pessoa até que não está nem entendendo o que está acontecendo com você, e pode ser sim. A pessoa pensa que pecado é um só. Não. Falar mal dos outros é pecado. Difamar alguém é pecado. Falso testemunho é pecado. E você pode ter uma doença pelo seu pecado. E quando você se arrepende, Deus então traz a cura. Você pode estar doendo uma doença que o inimigo colocou, e você vem para a libertação, recebe a palavra, recebe a oração.
ou um pecado não confessado pode sim gerar doenças. Lembra na Santa Ceia? Por isso que há muitos doentes entre vós, porque toma o corpo e o sangue, tipo assim, uma pessoa tomava ceia comigo todo culto, depois de não sei quantos anos, eu te odeio. Como assim? Agora eu estou pedindo perdão à senhora, mas sempre lhe odiei e tomei a Santa Ceia. Não existe, irmãos. Você não pode tomar parte do cálice se você tem algo contra o seu irmão. Você vai beber para o teu próprio juízo. Então essa palavra é uma palavra que restaura, traz saúde para o corpo. É uma palavra que está sendo direcionada ao teu espírito. As palavras são para a alma. Essa é para o teu espírito, essa palavra. Altamente espiritual, pastoral e doutrinária. E necessária, diga aleluia. Então devemos orar pelos doentes. O que o enfermo faz? Manda chamar o presbitério, unge com óleo, e a oração da fé sarará o enfermo. No original grego, a palavra é hamartiagênica, o que prova que é a origem do pecado. No grego original você descobre isso, que era o motivo, o pecado. Então o crente tem que chamar lá o presbitério, se ele estiver impossibilitado de ir à igreja, para que ele vá até a sua casa e faça essa oração. O doente confessa seus pecados. Preste atenção. Essa questão de confissão de pecados. Outro parênteses para a gente abrir aqui. Vamos dar um exemplo aqui. Você tem um vovô e uma vovó. Aí a vovô e a vovó têm 90 anos de idade. Aí você sente vontade de... Não, eu preciso falar. Meu avô me fez mal quando era criança. Aí você quer jogar aquilo para a família, porque você está se sentindo abafada. Eu te pergunto, nesse momento, uma pessoa com 90 anos chegar para sua avó e falar para sua avó, vai trazer algum benefício para a família? Não, gente. É melhor que você procure um conselheiro da igreja, você confesse, como você se sente. Se alguém puder ir lá conversar com o vovô, que pode ter passado uma situação, mas não é o caso. Então, em situações tem que ter cuidado. Porque tem pessoas que falam assim, não, eu tenho que confessar, então eu vou chegar em casa. Calma. Procure alguém da sua confiança, um irmão da igreja de oração, pessoa séria. Mulher procura uma outra irmã, o irmão procura o irmão. Se você tem algo para confessar que está matando você por dentro. Porque tem pessoas que têm hábitos e vícios, irmãos. Que eu não vou dizer nem que Deus duvida. Até o cão duvida, eu não sei. Que você não imagina. E quando você escuta, no caso da gente que é pastor, que escuta muita coisa, você não imagina que a pessoa fazia aquilo. Porque não parece que faz, mas faz. Então, tem pessoas que estão aqui hoje, me ouvindo e vão ouvir através da internet, que precisam sim confessar, trazer a luz. Porque isso vai trazer libertação para a sua vida. Quantos entenderam o cuidado e a sabedoria? Diga amém. Também aqueles que foram afetados por ele. Por exemplo, você comete um pecado contra uma pessoa. Ou um círculo de pessoas. Quando você vai pedir perdão, você tem que pedir perdão para aquela pessoa. E para o círculo envolvido na situação. Quem entende isso? A pessoa cometeu um pecado público. Já houve um caso de uma irmã que veio aqui no altar pedir perdão para toda a igreja. Porque o que ela tinha feito foi público também. Aí ela subiu aqui e pediu perdão. Porque se o pecado foi público, envergonhou a casa do Senhor, precisará vir pedir perdão a toda a igreja. Mas não precisa lavar roupa suja, porque não interessa para ninguém. Basta a pessoa fazer o papel dela. Quem entende isso? Que aqui ninguém é juiz, ninguém é advogado, ninguém está aqui para acusar ninguém. A gente só quer que a pessoa siga a Bíblia e seja salvo e curado. Entende? Porque às vezes a pessoa pede perdão, mas ela não entende a restituição. Se o teu pecado causou um dano, você pede perdão e restitui o dano. Não adianta. Você ofende uma pessoa publicamente, depois quer mandar só no WhatsApp uma letra pequenininha. Não. Se estava A, B e C vai ver. Olha, eu me arrependo de ter falado isso e isso. Peço perdão diante de quem foi afetado com aquela conversa. Quem entendeu? Diga amém. Então o doente confessa seus pecados. Vamos criar disso uma prática, irmãos, para que haja cura, tá? 1 João 1,9. Vamos dar uma olhada nesse versículo. Vamos ver.
Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Pecado que é privado entre você e aquela pessoa. Se for uma coisa pública, a restituição também será pública e você diz amém. Glória a Deus. O que os presbíteros fazem? Eles oram a oração da fé. Nós temos um presbitério aqui abençoado. Só ligar para a secretaria e pedir para o presbitério, tem um presbitério enorme, para ir lá impor as mãos, orar com óleo, com gesto de autoridade, em nome de Jesus vai dar tudo certo. Você diz amém. 1 João 5, 14 e 15. Vamos ver aqui que o Senhor, quando alguma coisa é pela vontade dEle, essa oração é respondida. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Vamos repetir esse versículo? Volta lá, por favor. No 3, hein? 1, 2, 3. Vamos repetir todos unânimes com força, porque essa palavra é libertadora. Deus está dizendo para você assim: minha filha, meu filho, se você orar em linha com a minha palavra, eu vou te responder. Vai ter resposta! No 3, 1, 2, 3. Dá glória a Deus, aleluia. Ô glória. O que Deus vai fazer? Curar o enfermo através da oração da fé. Deus levanta o enfermo, Deus perdoa o enfermo. Segundo o texto. Terceiro ponto. Devemos orar pela nação, como o pastor Evandro fez aqui hoje. Vamos para o versículo 17 e 18 de Tiago 5. Estamos só em Tiago 5. É um sermão expositivo. Tiago 5. Versículo 17 e 18. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. Não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva. E a terra produziu os seus frutos. Você sabe do que está falando. Lá do primeiro livro de Reis. Deus sempre levanta um profeta. Quarta-feira falamos da geração de Noé. E hoje é a geração de Elias que Deus vai levantar aqui hoje. A geração de Elias, que se levanta para profetizar, para orar pelo rei, pelos governadores, pela liderança. Então, segundo o texto, dentro da nossa oração, pelo sofrimento, pelo enfermo, vem o terceiro caso, orar pela nação, pelo presidente, pelo governador. Ah, pastora, eu sou de esquerda. Ah, Jesus. Vamos nem entrar em detalhes, né, irmãos? Ore pelo líder que está em vigor. Porque é bíblico. É por isso que a gente diz, como ontem aqui na nossa conferência jovem, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu estou crucificado. E crucificado ele não fica se debatendo, porque ele está crucificado. Entende isso? Então, ore. Faz o que a Bíblia manda e você vai ser abençoado. Profetas de Deus oram e pregam e confronta sim os Baals que se levantam. E eu creio nessa geração de Elias que está se levantando. E você diz amém. Elias não só falou com os homens, ele falou com Deus. Ele clamou por chuva, clamou para parar a chuva. E foi só vitória, irmãos. E eu creio nessa geração que vai ter autoridade no meio de tanto caos. Como foi falado pelo evangelista Rafael na hora da oração, que muitos estão perdendo a fé. E eu vinha conversando com o pastor Evandro, a gente veio orando, e isso é verdade. Cuidado com o que você ouve, porque através da audição é que a fé entra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Mas se você dá ouvido a outras vozes, a tua fé pode ser roubada. Alimenta teu coração com a palavra, para que você tenha fé. Levanta a mão para adorar. Elias era um homem como eu e você, sujeito às mesmas paixões e fraqueza. Teve medo, fugiu, sentiu depressão, pediu para morrer. Mas ele creu no poder da oração, que a oração é eficaz e pode muito. Você leu aí,
que a oração pode muito seus efeitos. Eficácia fala de resultado. Tem resultado quem ora. Diga aleluia. Significa que tudo aquilo que será produzido no seu tempo certo terá resultado. O poder da oração é o maior poder do mundo. Que isso, pastora? A história mostra o progresso da humanidade. Poder das bombas, ogivas nucleares, agora os laboratórios que fabricam vírus. Não sabemos o que virá pela frente. Mas uma coisa eu tenho certeza. Passarão céus e terra, mas essa palavra não vai passar. E a oração é mais poderosa do que qualquer outra arma. Então essa semana vamos orar. Muitos confiam em carros e cavalos, mas você confia no Senhor. Oh glória! Elias orou fundamentado na promessa. 1 Reis 18:1, Deus disse que enviaria chuva. Então ele orou pedindo chuva. Não tem como separar a palavra da oração. Palavra e oração andam juntos. Elias orou com persistência. Muitos perdem porque não persistem. Eu fico imaginando como serão as gerações futuras. Porque até eu que já passei da idade, irmãos, quando a gente pega o telefone, né, agora em 30 segundos, um vídeo. Se a pessoa demora para falar, se ela engasga para falar, você já passa para o próximo, sim ou não? Ninguém tem paciência, irmão. Vamos falar a verdade. É complicado. Só que com Deus não é assim. Com Deus temos que ter paciência. Porque Ele não anda segundo os meus ditames. Ele não se amolda. Foi lido aqui. Deus não muda. Vale um glória a Deus, um aleluia. Eu sou o mesmo e não mudo. Está tudo mudando, mas Ele não muda. E essa é a tua segurança e a minha. Entende? Quando toda essa sociedade líquida e diluída se move e se adapta, Ele permanece fiel. Ele é a rocha eterna. Oh glória! Isso é tremendo. Os fundamentos, tudo sendo abalado, mas quem está no Senhor está firme na rocha. Coisa linda. Então aprendemos aqui que muitas vezes nós fracassamos na oração porque desistimos. Tinha um hino pentecostal antigo que fala assim: não saia da fila da promessa não. Quem sabe a tua bênção vai chegar hoje aqui. Aí entra o anjo lá com a senha, aí você murmura, pronto. É igual Caixa Econômica, pegou a senha, perdeu, volta para o final da fila. E aí, meu filho, vai comprar pipoca no Amigão, senta lá para esperar, porque vai demorar. Ali na Taquara, então, irmão, pelo amor de Deus. Só Jesus. Pastor Ivan não gosta nem de passar na Taquara. Depois que você da Taquara, nunca vai ter Taquara. Porque as filas da Taquara, meu Deus, hoje em dia eu acho que não tem nem mais fila, né? Não tem mais fila. Ele, quando passa no banco, ele fala assim: por que esse povo está na fila? Esse povo não conhece a internet? Fica revoltado com o povo na fila. O que o povo está fazendo na fila se tem internet? É um velhinho moderno. Ele gosta de internet. Eu amo papel, papelada. Ele ama internet, eu amo papelada, irmão. Aqui na igreja tudo mudou. Tudo agora ele perguntando ali, eu falei: Evandro, tá tudo no aplicativo. Tudo é no aplicativo. Tudo é aplicativo, irmão. Tu entra no supermercado, é aplicativo. Vai no Podrão ali, tem aplicativo do Podrão. Qualquer lugar agora é aplicativo, irmão. Não, eu quero só comprar e pagar. Baixa o aplicativo. Eu só quero um cachorro quente. Primeiro entra no aplicativo, pede pelo aplicativo, bota o número da entrega, vai chegar no aplicativo. Pelo amor de Deus, irmão, é muito aplicativo. Eu tô ficando doido com esse negócio. Esse dia deu uma limpeza de aplicativo no meu telefone, que é tanto aplicativo, que o bicho estava lento, lerdo, era os aplicativos. Só Jesus, irmão, em nome de Jesus. Então, Elias orou com intensidade. Precisamos ter intensidade, perseverança na oração. Se está em linha com a palavra de Deus. Devemos orar pela nossa nação. Para quê? Para Deus trazer convicção, irmão, de pecado. Porque o povo hoje em dia já nem mais acha que é pecado. Pecado já não é mais pecado para muita gente. O pastor Evandro estava falando: que fulano virou ateu. Eu falei: virou ateu por conveniência. Ele acreditou que é ateu agora para poder pensar que não tem inferno, não tem Deus e continuar pecando na mazela. Porque se souber que Deus existe, o diabo existe, o inferno também existe, irmão.
Aí é melhor você tentar, né, tipo um ópio na sua mente, acreditar em várias balelas para poder você não se confrontar com essa espada. Mas você acreditando ou não, Jesus vai voltar. Lamento em te informar, querido. Você falando, não falando, acreditando, zombando, Jesus Cristo vai voltar. E quando ele voltar, oh glória! Então temos que orar sim, pela nossa nação. Porque o Brasil, tá feia a coisa aqui, irmãos. Aqui o negócio é esquisito, irmãos. Estou falando, o negócio aqui é estreito. A gente que já morou até fora do Brasil, vê que o Brasil é estreito no que tange a pecado. O povo para gostar de pecar é brasileiro. Gosta de uma arruaça, gosta de confusão, gosta de estar no negócio, tudo errado, em nome de Jesus. Vamos, igreja do Senhor, geração de Elias, orar. Senhor, gera convicção. Mas, pastora, Deus sabe tudo porque eu vou orar. Irmãos, eu não sei porque que Deus criou assim, mas Ele quer que a gente ore. Eu vou repetir, crente. Tem crente que questiona, não questiona, ora. Mas por quê? Porque papai falou que é assim. Ele quer você em comunicação, em contato, orando, é o teu papel. Ele tem o dele, tu tem o teu. As tuas atribuições, dentre elas tem orar pelo país. E orar pela igreja. Tem que orar pela igreja, irmão. Só Jesus. Agora o último tópico. Quarto e último tópico. Esse muita gente não gosta, irmão. Não gosta. Bota lá, minha filha, em nome de Jesus. Eu estou com vontade de tirar o paletó, irmão. Esse negócio de paletó é. Sempre quis fazer isso. 19, irmão. Agora é o último, quarto e último motivo de oração. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disto: quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos, no plural, pecados sejam perdoados. Temos que orar pelos desviados. Eu escuto crente dizer para mim: ah, pastora, eu sei como é que a senhora tem paciência. Essa pessoa conhece a verdade. Se preocupa agora com os outros. Deixa para lá. Não deixo não. Não deixo não. Porque está na Bíblia, eu creio. Nós precisamos buscar quem se perdeu. Orar pelos membros que se desviam da verdade. Um homem natural, em oração, pode mudar tudo. Diga assim: eu sou uma pessoa natural. Mas se eu começar a orar, tá fraco o crente. Diga assim: eu sou uma pessoa natural. Mas se eu começar a orar, eu posso mudar tudo. E pode acontecer algo sobrenatural. Levanta as mãos para adorar. Gálatas 6:1 vai falar: quando um crente se desvia, devemos falar para ele a verdade. A Bíblia diz assim, irmãos: se alguém for pego em algum delito, vós que sois espirituais, corrigir. Essa é outra dificuldade que a gente tem, irmãos, de ser corrigido por alguém. Vamos acabar com esse negócio de vítima, de mimimi. Não, errou, alguém corrigiu, recebe. Amém ou não amém, crente? Corrige com espírito de mansidão. Mansidão, tem que ser com mansidão. Cuide-se, olha só. Porém, cada um para que também não seja tentado. Ou seja, teu telhado é de vidro. Para de jogar pedra no telhado dos outros. Vou repetir. O seu telhado é de vidro. Para de jogar pedra no telhado dos outros. Você vai lá exortar com mansidão, sabendo o seguinte: que você pode cair também. Então vamos parar com essa soberba em nome de Jesus. Vamos andar dentro da palavra. Há sempre o perigo de uma pessoa se desviar.
principalmente quando dá ouvido ao que foi pregado aqui pelo pastor Djalma, as moscas do inferno. Irmãos, eu não ouço. O pastor Evandro quer debate, uma coisa que não tem nada, fala assim, meu filho, em nome de Jesus, eu não quero nem ouvir. Não, mas é porque é um pastorzão falando lá com o atezão, o ateuzão, com o pastorzão, discutindo. Eu não quero saber a opinião desse ateu, porque ele não vai me edificar, abençoar em nada. Vai perder meu tempo, eu não quero. Eu quero ouvir o que me abençoa, o que me edifica. Preste atenção nisso, guarda os teus ouvidos em nome de Jesus. Que ninguém é tão bom, tão santo, tão poderoso. Ah, mas eu sou blindado, blindada. Não existe isso. Somos todos como Elias, sujeito às mesmas paixões. Precisamos vigiar. Diga aleluia. Por esta razão, Hebreus 2:1 para a gente fechar com a chave de ouro do céu. Hebreus 2:1. Oh glória. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Eu vou repetir, redobra atenção para cá. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. É a Bíblia que diz, não é a pastora Leni. É a Bíblia. Presta atenção. Vamos nos colocar de pé. Em nome de Jesus.